Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui a mais uma prosa com o Betaglia. E desta feita nós vamos tratar sobre um tema extremamente interessante pelo qual eu sou muito apaixonado. Modelos mentais do líder inovador. Nós temos falado muito sobre liderança, sobre inovação aqui no Prosa com o Betaglia. Os líderes inovadores costumam apresentar modelos mentais que os diferenciam e permitem que consigam enfrentar exitosamente as crises e as mudanças profundas que existem no mundo moderno. Não se trata apenas de administradores que se encontram no topo da hierarquia. Olha que interessante isso. O líder não é necessariamente aquele que ocupa uma posição executiva em alguma instituição. Muitas vezes, profissionais ou especialistas assumem papéis de liderança nos processos de crise ou de mudança. Em todos os casos, são pessoas que seguem suas ambições e genuinamente sentem que as coisas podem ser feitas de maneira, olha que legal, diferente e melhor. Elas acreditam que fazer um esforço para mudar vale a pena e estão preparadas para assumir tais riscos. Mas quais são as habilidades e mentalidades que estas pessoas têm em comum? Eu vou prosear com um amigo que conhece muito esse assunto e vai nos contar um pouco sobre esse tema e a sua experiência na área. Um privilégio muito grande papear com o amigo João Brilo, lá do Rio de Janeiro. Meu caro João Brilo, que fantástico, uma honra, um orgulho ter a sua presença aqui na Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, meu amigo. Poxa, muito obrigado, Paulo. O prazer é todo meu. Mais uma vez, um grande privilégio de estar conversando com você. Olha só que bacana. A última vez que nós falamos foi em 2018, né, João? Isso foi no lançamento do meu livro Liderança e Cultura Organizacional para a Inovação, aí em Valinhos. Em Valinhos, né? Nós fizemos uma gravação lá no famigerado Messupra. Meu amigo, Isso. toma a rédea aí. Vamos falar sobre o líder inovador? Vamos, rapaz, é um prazer muito grande. Essa questão da inovação, trabalho com esse tema, com o tema de inovação, desde o meu pós-doutorado lá na ESAD, em Barcelona, onde desenvolvi o modelo de liderança para inovação, que eu trago no meu primeiro livro, né? Liderança e Cultura Organizacional para a Inovação. Então, eu pesquiso esse tema há 7 anos, né? E, 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 e cada vez mais as circunstâncias, né, vêm apontando para isso, né? Para essa necessidade constante de você se renovar e inovar, né? O mundo se transforma cada vez mais veloz darwinianamente, ou seja, quem não se transforma, né, quem não se adequa rapidamente, está condenado à extinção. Então, é quase que uma necessidade extrema de se renovar e de inovar. E falando especificamente, né, no, no líder inovador, nós podemos combinar 4 estilos de liderança para uma liderança inovadora. A primeira combinação, quer dizer, é uma combinação de 4 estilos de liderança: da liderança empreendedora, da liderança transformacional, da liderança carismática e da liderança participativa. Eu coloquei nesse livro que está aqui atrás de mim, meu último livro aqui no Brasil, Liderança Inovadora, a metáfora é uma estrela de 4 pontas, Paulo. Né? Então, onde? Quer dizer, a liderança empreendedora, a transformacional, a carismática e a quarta ponta, a participativa. Então, com o estilo de liderança empreendedora, né, ele serve para você formar uma cultura com um motivo poderoso, né, uma visão clara empreendedora que impulsiona a organização e cria valor para as partes interessadas, que são os acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, etc.
Os estilos de liderança transformacional e participativa são adequados para você obter uma transformação cultural inovadora, né? Onde a liderança costuma usar o poder com moderação e não como atitude autocrática, né? E o estilo carismático é utilizado para articular os problemas, né? Para indicar limites, para romper barreiras, para trocar pessoas e criar espaço para inovação acontecer de fato na organização. Okay? João, Então, João, essa... achei legal esse panorama que você colocou aí, muito bacana. E quando você fala desses quatro elementos, ou quatro, vamos colocar, quatro características de líderes, nós podemos ter várias características que você citou no mesmo líder, está correto? Sim, é isso que se traduz a essência do meu livro. A Aham. liderança inovadora é baseada nesses quatro estilos de liderança, né? E eu posso também, para ficar talvez um pouco mais claro, passar assim, um perfil, né? Um perfil dessa liderança. Então, o perfil do líder inovador, quer dizer, a primeira, assim, o traço, né? Primeiro que é a característica que ele atrai e desenvolve pessoas que compartilham o seu sonho e paixão de realizar alguma coisa nova, né? A visão de futuro que ele tem e ele está preparado, né? Como você colocou no início, preparado e disposto a apoiar a iniciativa das pessoas. Outra coisa, o perfil, né? Ele expressa a visão, o sentido da missão clara, estimula o orgulho, ganha o respeito e a confiança da equipe, comunica as altas expectativas que ele tem, né? Expressa propósitos importantes e, o mais importante, de maneira simples. Ele estimula as duas inteligências, a inteligência intelectual, a inteligência emocional da equipe, e troca de conhecimento, né? Tem muito cuidado na solução dos problemas. Outro ponto, ele dá atenção personalizada, ele aconselha e orienta os membros da equipe. Outra coisa muito importante, ele é acessível, ele efetivamente é um campeão na prática de feedback. Ele pede feedback e ele não tem medo de trazer à tona as próprias emoções para serem discutidas. E, por último, ele conhece os próprios pontos fortes e fracos e sabe pedir ajuda aos outros para superar os pontos fracos. Então, esse é o perfil básico do líder inovador. Olha só que bacana. Aliás, quando nós contextualizamos aí um pouco, ali no início, falando de mentalidades, falando de liderança, eu li um artigo recente que você escreveu, eu li lá no LinkedIn, onde você colocava um septagrama, ou seja, era um elemento com 7 pontas ali, falando das mentalidades e dos modelos mentais que, eventualmente, os líderes, onde eles podem ser classificados. E aí, eu queria evoluir no segundo tempo para basicamente, definir que mentalidades são essas, mas antes de ir para isso, eu queria entender um pouco o que são esses modelos mentais, João. Como é que você define modelos mentais dentro da perspectiva da liderança, principalmente da perspectiva da inovação? Porque a inovação veio para ficar, né? A inovação acontece em todo lugar. Está dentro da empresa, está na família, está na tecnologia, ou seja, é a criatividade que traz solução ou traz algum valor agregado para o ser humano ou para a sociedade, né? Então, eu gostaria que você varresse um pouco essa perspectiva dos modelos mentais, para depois nós falarmos de cada modelo mental que você define no seu livro. Uhum. Então, Paulo, o modelo mental vem a ser o nosso comportamento, né? O nosso comportamento. E o nosso comportamento ele é condicionado por 3 elementos. Ele é condicionado pelo que a gente conhece, pelo nosso conhecimento,
pelos nossos valores e pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções. Ou seja, é pelo nosso QI, pelo nosso quociente intelectual, emocional e pelos nossos valores. Isso condiciona o nosso comportamento e aplicado a cada elemento, né? Aplicado a cada situação, né? Porque depende do conhecimento, depende dos teus valores, do seu sentimento. Os valores determinam a escolha que você faz, que caminho que você vai, né? Onde você usa a sua inteligência emocional e o seu intelectual para fazer as escolhas dos valores que você quer seguir. Então, Maravilha, muito, muito, muito bom. Você quer complementar alguma coisa aí a mais? não, eu diria isso. Em função, esses três elementos condicionam, né, a sua percepção das coisas e a sua ação na vida, né? Na sua vida pessoal, na sua organização, no mundo, né? No planeta. Sabe, João, eu tenho trazido várias pessoas para conversar aqui, para prosear, né? Para prosear comigo aqui, que toquem nesses elementos de liderança, de inovação, até porque nós estamos vivendo uma sociedade moderna onde as coisas acontecem numa velocidade muito grande, né? Nós questionamos muito o papel do ser humano, o papel da humanidade em ter tempo para si, em ter aquele ócio positivo, não o ócio da preguiça. A preguiça até é legal, mas existe o ócio positivo e o negativo, né? E essa perspectiva desse ócio, ele é importante exatamente para dedicar tempo para os amigos, dedicar tempo para a família. E aí tem um questionamento muito grande, porque nós estamos falando que nós estamos inovando, né? E inovação é aquilo que eu falei antes, tem muitas perspectivas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos reduzindo o tempo das nossas atividades, das nossas tarefas, mas aparentemente não está sobrando tempo para fazer ali a interlocução, a conexão com os amigos, com a família, né? E essa perspectiva que você traz é uma perspectiva interessante. Você concorda comigo, João, nessa definição? Sim, Paulo, concordo com a sua definição e é uma coisa importante, né? Quando a gente fala da liderança inovadora, e a gente concluiu no outro bloco, né, que ela é um fator de adequação importante, de sobrevivência, vamos assim dizer, e que ela vem mexer com isso, né? Vem mexer com uma mudança comportamental individual e coletiva muito grande. Inclusive isso que você falou, né? A sensação que falta tempo, né? Eu vejo isso de uma forma boa, né? Sempre que a gente tem uma noção que falta tempo, é que o nosso tempo foi utilizado de forma ótima, não? A gente curtiu muito, né? E essa tem sido uma característica importante, né? Que você tem, como você acaba com aquela sensação que você está preso, mas ao mesmo tempo você está mais exposto, né? Você está, quer dizer, uma mensagem sua, quer dizer, um chat, alguma coisa, você multiplica aquilo muitas vezes, né? Então você está aquela sensação que você está numa concha, mas ao mesmo tempo você está no mundo. Então as tuas relações elas passam a ter duas coisas, né? Ela passa a ter intensidade e quantidade. Então você está mais intenso nas coisas. Por isso que aquela sensação que, de repente, você vive, o dia acabou, mas você fez tudo. Você almoçou com a pessoa que você gostaria de almoçar, né? Fez as suas coisas domésticas, conversou com seus amigos, enfim. Você fez mais coisas, na verdade, interagiu mais. Por incrível que pareça, né? Ô, João, bacana esse nosso bate-papo, essa nossa prosa aqui.
Eu queria agora entrar no segundo tópico para nós desbravarmos aí os tais dos modelos mentais lá do seu septagrama. Eu me recordo que você falava de alguns, estratégia, política, transformacional, experiencial, ou seja, tem sete aí. E, de alguma maneira, não significa que nós vamos discorrer sobre eles em detalhes, mas vamos falar um pouquinho de cada um deles. Pode ser, João? Pode ser. Oi, João, fantástica essa nossa prosa aqui, muito bacana, falando sobre liderança inovadora, contextualizando alguns elementos que são super interessantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre os modelos mentais, aí, eventualmente, você fazer alguma introdução para abordar alguns itens que você julga inteligente e importante para seguir adiante na definição aí dos modelos mentais. João? Opa, Paula, vamos lá, então. A questão dos modelos mentais, eu queria fazer um preâmbulo voltando à questão do que condiciona, né, os modelos mentais, ou seja, o que condiciona o nosso comportamento, que basicamente é o nosso conhecimento, os nossos valores e as nossas emoções. Em outras palavras, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência intelectual e os nossos valores. Falando do conhecimento, né? O que limita assim, esse contexto do nosso comportamento? Primeiro, Paulo, é a questão de como a gente aprende. Né? Como a gente aprende? O que condiciona o nosso comportamento, o nosso aprendizado? O que limita o nosso aprendizado? Eu tenho escrito sobre isso, né? É que a gente se acostumou, né? A gente ainda está num paradigma da transmissão de conhecimento hierárquica. Desde cedo, a gente é condicionado a aprender, né? Com os pais, depois com os professores e depois com o chefe. Ou seja, o aprendizado, na maioria das vezes, ele sempre foi passivo. A gente se moldou a um modelo de aprendizado passivo, né? E quando a gente fala de modelo mental para inovação, é exatamente o rompimento disso, né? Então, quase como você sai desse modelo hierárquico para um modelo que você aprende 360 graus. Você não só aprende numa organização, né, com o seu líder, mas você aprende com seus pares e com seus liderados. Uhum. Né? Então, esse é um modelo que nunca rodou. O modelo sempre foi de cima para baixo. Né? A gente sempre é acostumado a isso. Isso a gente verifica, né? Tanto na academia como nas empresas. Né? Então, os subordinados, os alunos, sempre ficam esperando o chefe ou o professor dizer, olha, começou, olha, nós vamos por aqui, nós vamos por ali e tal. E fazer pergunta esperando a nossa resposta. Né? E também os professores, né, e os chefes foram também educados dessa linha, que eles teriam que ter eles teriam que ter resposta para as perguntas e não provocar as perguntas sobre o contexto do outro. Não aprender com o líder, aprender com o aluno. Então, de fato, Paulo, esse paradigma, ele amarra a renovação, ele amarra a inovação, sabe? Porque para você aprender de fato, para você fazer diferente, melhor, com valor econômico, você precisa ter uma percepção macro das coisas, não só a sua, de solução daquele problema. Porque quando você faz isso, você limita na tua perspectiva de conhecimento, né? E não traz o conhecimento, não incentiva uma troca de fato, onde você está aberto ao aprendizado, e, inclusive, isso incentivar que surjam soluções melhores que as suas. Né? Mas também é o seguinte, né? Há uma combinação, né, do chefe, né, ou do professor que gosta que gosta do protagonismo, né?
e do aluno que não é protagonista, não quer ser protagonista, né? Então, e ambos gostam disso, esse que é o problema. E quem gosta disso, Paulo, não inova e não se renova. Olha que bacana, muito legal. João, eu acho que esse tema de protagonismo ele é fantástico, é fundamental. Eu queria entrar, inclusive, porque eu gostei muito do trabalho que você fez quando você falou das mentalidades, né? Sim, É, eventualmente, não precisa falar de todas elas, mas para que as pessoas entendam que mentalidades são essas voltadas para a liderança. Isso é muito importante, né, João? Porque isso é sim. uma característica que o ser humano, nesse mundo moderno, de alguma maneira precisa empregar, e para empregar tem que entender como é que funciona. Vamos lá? Rapidamente. Então, é simples de explicar, né? Até porque, usando a metáfora da estrela, né? É uma estrela de 7 pontas, né? A primeira delas é a mentalidade estratégica, Paulo, né? É a tua capacidade de conhecer a primeira delas é a mentalidade estratégica, a segunda, a mentalidade política, a terceira, a mentalidade transformacional, a outra, mentalidade apreciativa, mentalidade experiencial, mentalidade ativa e mentalidade reflexiva. Então, esse é o conjunto das 5 pontas do septagrama dos líderes inovadores, que você, entrando no meu site, joãobrilo.com, você tem esse acéssimo lá para fazer, dos líderes inovadores. Então, voltando um pouco e fazendo um resumo bem rápido. Então, a mentalidade estratégica, né, qual é? É a tua consciência do a tua consciência do coletiva, né? O que você tem em termos da você tem uma disposição para você desenvolver e manter redes internas e externas de incentivadores das estratégias da organização, de envolver as partes interessadas no andamento dessas coisas, né? E você, assim, principalmente criar um significado para as coisas acontecerem na organização. Isso é a tua e dar espaço e direção para a estratégia acontecer. Então, isso faz parte da sua mentalidade estratégica. A segunda é a mentalidade política, Paulo, que é justamente a tua capacidade de construir coalizões, porque se você não constrói coalizões, você não consegue fazer a inovação acontecer, né? Você vai ser criativo, mas não necessariamente vai ser inovador, porque você precisa fazer coalizão, principalmente com as partes interessadas, para fazer a inovação acontecer. Dentro dessa mentalidade política, você precisa trabalhar com perspectivas contrastantes, né? Então, há que ser democrático, né? Para você aceitar pontos de vista diferentes, porque senão você não vai fazer coalizão, aceitar as pessoas e os valores que as pessoas têm, né? A próxima mentalidade é a mentalidade transformacional. A gente está falando da capacidade que as pessoas têm de inspirar as pessoas com uma visão de futuro, né? Visão de futuro, né? De você comunicar os valores fundamentais da organização, aqueles que você não abre mão, a tua capacidade de formar equipe vitoriosa, sabe? A mentalidade apreciativa, né? Essa é muito interessante, que é você ter a capacidade de sempre fazer avaliações apreciativas, ver naquele conjunto, né, aquilo que precisa mudar, mas aquelas coisas que precisam ser preservadas, porque são diferentes e melhores no contexto geral, né? Valorizar, quer dizer, as experiências passadas que deram certo, né? Então, isso é muito importante, essa mentalidade apreciativa. A próxima é a mentalidade experiencial, né? A tua capacidade de, a gente falava há pouco, né? De você experimentar o aprendizado 360 graus, né? De não ficar condicionado ao aprendizado hierárquico, né? A penúltima seria a mentalidade ativa, Paulo, é isso que a gente estava falando. Ela, ela ainda tem uma presilha, né? As pessoas ainda esperam, são passivas em relação ao aprendizado, né?
E aí, o que a gente está falando? Na capacidade de execução das pessoas, nessa capacidade de execução dos planos de ação, né? Assim, exatamente num processo de colaboração ativa e não passiva nas coisas. E, por último, a mentalidade reflexiva, é onde você reflete sobre todas essas outras mentalidades, né? É onde você exercita a tua autoconsciência, a tua consciência social, né? E a atenção que você dá a esses movimentos de mudança, né? As correntes de mudança, ver os pró, quem está favorável, quem tem contra, como que você traz, né, as pessoas para a mudança que você quer fazer. Então, esses 5 elementos fazem parte das 5 mentalidades dos líderes inovadores. Das 7, né? 7 mentalidades. Das 7 mentalidades, isso. As 7 mentalidades dos líderes inovadores. Não, legal. A minha perspectiva aqui, quando eu vi esse artigo, é o seguinte: muitas vezes a gente lê livros de liderança, ouve palestras de liderança, e o ponto é como é que se organizam as ideias e classificam alguns elementos dentro de um contexto onde você possa, de certa forma, fazer um autoconhecimento, porque isso é muito importante. Você falou lá no início que o bom líder é aquele sujeito que sabe quais são os pontos fortes deles e, ao mesmo tempo, quais são os pontos fracos, ou seja, faz um inventário, né, das suas habilidades e capacidades, consegue utilizar muito bem o ponto forte, mas também consegue trabalhar os pontos fracos e deixar claro que ele tem aquele ponto fraco e que ele precisa melhorar nesse aspecto. Ô, João, me diz uma coisa, nós estamos chegando no finalzinho aqui da nossa prosa, uma prosa muito bacana, muito fantástica, e o que eu queria perguntar para você é o seguinte: esse livro que você escreveu, como é que as pessoas podem obter o livro, João, caso elas queiram adquiri-lo? Então, o livro é esse que está aqui, né, atrás, Liderança Inovadora, pela Saraiva Educação. O e-book, né? Inclusive, na semana do livro, ele teve uma promoção, não chega a R$10, é um e-book. E interessante, Paulo, que eu trago nesse livro a aplicação desses modelos de liderança que eu estou falando para você. Então, é o caso da LHH, quer dizer, que era ex-DBM no Brasil. Uhum. Então, eu faço com a equipe de liderança deles aqui no Brasil, e eles fazem esse acesso, mas o mais interessante é quando você faz isso, você olha a sua equipe, você tem a tua autoavaliação em relação a essas mentalidades, né, esses modelos mentais, e aí você compara com o grupo, né? Então, quando você faz, no livro você tem o link para fazer tanto o modelo individual, que é gratuito, e quanto o modelo para a organização. Então, no link gratuito, você tem a tua autoavaliação, como você se autoavalia, e eu te dou a base do sistema para você comparar, né? Quem é a média e o benchmark, os pontos que pontuam mais, né? E quando você faz esse assessment em grupo, é bacana, você vai ver no livro, inclusive, essa aplicação e toda a experiência que a LHH teve na aplicação desse modelo lá, que é interessante porque você vê essas distâncias, você vê o benchmark dentro do próprio grupo. Então, como eu te falei, como o comportamento, né, ele é muito em função do exemplo, né? Ele é alguma coisa que você aprende com as pessoas que têm aquele comportamento no nível máximo, e aí você tem isso dentro da organização. Por exemplo, mentalidade política. Então, você pontua, na média, pontua 3, mas tem no teu grupo alguém que pontua 6,8, quase 7 nesse septagrama. Então, você tem ali um par que você pode aprender com ele, né? Como
ter uma mentalidade política, como exercer ações políticas dentro daquela cultura, sabe? Então, é importante que você tenha a tua avaliação e você tenha assim, os padrões ótimos dentro da tua organização. Então, quem faz o individual vai ter essa régua, né, da base do sistema. E quem faz o grupo vai ter essa oportunidade de aprender, de ter ações para desenvolver essa mentalidade dentro do próprio grupo. Maravilha. Meu amigo João, estamos chegando ao final da prosa com Bertaglia, uma prosa fantástica, muito gostoso aí prosear contigo, né? Eu costumo dizer o seguinte: há um infinito e além. Um abraço virtual para você, né? Tudo de bom, felicidades, gratidão enorme pela sua presença aqui. Oi, Paulo, eu que agradeço. Forte abraço para você. Um abração. Abração, tudo de bom. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau.